Oi, 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 bom dia, uma boa tarde e boa noite também para você que está aí. Está no ar mais uma edição do Cultura Total, com tudo o que acontece na área da cultura e do entretenimento de Campinas e região para você, né? E a gente não tem tempo a perder, então solta a vinheta. E a gente começa pelas notícias e, infelizmente, uma bem triste, né? É que nesta semana em que é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, vândalos invadiram a Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é referência da cultura negra aqui em Campinas e serve como um local de estudo da história afro-brasileira, além de recuperar e preservar esse patrimônio de tantas gerações, né? Os bandidos furtaram equipamentos eletrônicos e deixaram um rastro de destruição por todo o casarão. Uma notícia bem triste. Essa foi a 6ª invasão registrada nos últimos 5 meses. Fica aqui a nossa solidariedade com o pessoal da Fazenda Roseira, que faz um trabalho tão bonito lá, e também a nossa cobrança, né, para que ações desse tipo não voltem a ocorrer. Por falar em memória, o Festival Hércole Florence de Fotografia está com inscrições abertas para a 12ª edição do evento, que em 2021 acontecerá entre fevereiro e março, com exposições, atividades online e também de convivência em espaços públicos ao ar livre, em diferentes pontos da cidade. Desde o início do festival, em 2007, mais de 80 fotógrafos brasileiros e também 120 mil visitantes participaram das ações que celebram a fotografia. Vale a pena ficar ligado, hein? Para mais informações sobre a edição deste ano, basta acessar o site festivalherculeflorence.com.br. Desde o início da pandemia, o Teatro Sotaque, assim como diversos grupos culturais, vem fazendo o que pode para se manter na ativa. E o projeto Festival de Clássicos Online retomou a programação nesta semana em gravações ao vivo dos espetáculos. A cada semana, uma peça infantil diferente é disponibilizada no canal do Teatro Sotaque lá no YouTube, uma forma de manter a tradição do grupo tão importante para o desenvolvimento da cultura aqui em Campinas. Todo mundo pode ter acesso ao conteúdo adquirindo ingressos virtuais pelo site ticketplanet.com.br. Procura lá no site pelos espetáculos do Teatro Sotaque e prestigia essa companhia aqui de Campinas. A criançada adora. E agora a gente vem para a nossa sessão do bate-papo semanal, né? Toda vez a gente encontra algum artista conhecido fazendo sucesso aí pelo Brasil afora. E dessa vez o André Bellini está aqui na tela, conectado com a gente via aplicativo Zoom, para a gente trocar uma ideia. O André Bellini que faz parte ainda, né, melhor dizendo, da banda Locomotron, que foi finalista do programa Astros, lá do SBT em 2008, mas já faz muito tempo, né? Depois só carreira e a carreira da banda tiveram muitas diferenças aí. Tudo bem, André? Obrigado por participar conosco. Beleza, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho e é um prazer falar para toda a galera que está assistindo a gente. A Locomotron já tem mais de 15 anos aí de trabalho, mas agora recentemente você decidiu investir também numa carreira solo, né? Já tem uns 2 anos que você está se aventurando aí pelos palcos. Como é que está sendo essa mudança? Na verdade, assim, o Locomotron a gente já tem mais ou menos 15, vamos fazer 16 anos já. E aí, acho que a maturidade do pessoal começou meio que perder muito o foco total na música, assim, e eu respiro música 24 horas por dia. Então eu falei, eu preciso continuar focado e se não dá para ter todo mundo junto, a gente mantém a banda para continuar compondo, se encontrando e tal, lançando coisas. Mas eu queria levar a coisa mais a sério. Então eu falei, não vou depender de ninguém. Resolvi tentar a carreira solo por isso, assim, de fazer uma coisa sem depender dos outros, que às vezes estão com outros focos no momento, né? E a gente continua produzindo, mas eu falei, vamos apostar um pouquinho num trabalho solo, né? Um outro estilo também, né? Porque o Locomotron é mais rock and roll e tem as influências um pouco de cada um da banda ali. Mas eu resolvi
ir pra praia, que é a minha praia mesmo, que é uma onda mais good vibes, um som bem pop MPB, assim, uma onda de praia mesmo, que eu curto, misturando um pouco de reggae e tudo mais. É muito legal. E você está aí em Jundiaí, né? E a grande vantagem da pandemia, se é que existe uma grande vantagem, é que a gente pode se conectar pela internet com gente de todo lugar, né? Você geralmente vem para Campinas para fazer suas apresentações, mas nem sempre a gente consegue encontrar pessoalmente para gravar uma entrevista, né? Porque a vida de música é essa, de ficar viajando de um lado para o outro e sempre mais ou menos em cima da hora. Tem muito disso daí com você, André? Tem, e acho que a pandemia realmente ampliou isso, né? Da gente conseguir conversar com pessoas que às vezes estão mais distantes fisicamente da gente, por esses meios, né? Desses aplicativos e tal, para a gente conseguir trocar uma ideia com pessoas não só que estão próximas ali, mas que estão mais distantes. Apesar de eu estar em Jundiaí, eu às vezes toco em Campinas, né? Tem uns bares que eu frequento. Então é muito massa estar falando com a galera aí também. Como é que tem sido, então, essa experiência do Good Vibes que você tem feito? O pessoal está gostando? Como é que está a sua relação aí com o público e essa mudança? O pessoal identifica essa diferença para a Locomotron? Cara, eu tô muito feliz, assim, com o resultado disso, porque a galera que acompanha o Locomotron também me acompanha. Muito da galera, assim, que sempre acompanha o Locomotron desde o início lá, são os meus fãs mais fiéis no meu trabalho solo também. E eles percebem muita diferença, eles falam isso, nossa, como é diferente, né? E eu gosto muito dessa diferença, porque o Locomotron tem, pelo menos nas composições, eu que sou um dos principais compositores da banda também, eu acho que eu coloco muito mais coisas de críticas sociais, é uma coisa mais, talvez, agressiva, não sei, na forma de se expressar, né? Eu gosto, o rock, ele me traz isso. Então, até para compor, eu percebo muito essa diferença, sabe? Quando eu escrevo uma música, eu falo, putz, essa música não é para o meu trabalho solo. Às vezes eu começo pensando nisso, falo, nossa, vou escrever uma música nova para eu gravar. Inclusive, eu fiz isso na pandemia. Eu escrevi uma música, mas na hora que eu terminei, eu falei, cara, isso aqui é Locomotron, não serve tanto para o meu trabalho. É muito legal isso. Eu consigo sentir a diferença tanto na hora de compor, quanto o público percebe também do som e tudo mais, porque o Locomotron não sou eu, né? O Locomotron são mais 4 pessoas, eu e mais 4 pessoas, então tem um pouquinho de cada um. E no meu som tem só o que sou eu mesmo, né? Aliás, você tocou num assunto interessante, que é a questão, aí você está se dividindo em duas bandas, quer dizer, na sua carreira solo e na sua banda, e com personalidades diferentes, né? Acaba, para um lado, rock, para o outro, um pouco mais um reggae, um MPB, mais ou menos por aí, e dá uma diferença grande para quem está assistindo ali, hoje em dia, assistindo de casa, né? Mas, eventualmente, estava ali no palco e tudo mais. O pessoal vê também uma mudança de personalidade, ou dá para ter duas personalidades, é um negócio meio esquisito de falar. Pois é, mas eu acho que assim, em termos de personalidade, não. As pessoas que me conhecem e escutam Locomotron conseguem perceber que a diferença está mais na sonoridade do que tanto na personalidade. A sonoridade do Locomotron tem 2 guitarras, e no Locomotron eu sou mais vocalista do que músico, né? Então, tipo, no meu trabalho solo eu tô sempre tocando. No Locomotron era uma música ou outra que eu pegava um instrumento para tocar, porque a gente já tem 2 guitarristas. Então, eu acho que a grande diferença está na sonoridade, às vezes nas letras, porque, por exemplo, nas minhas letras eu gosto de falar de coisas de amor, gosto de falar de coisas de relacionamento, coisas de boas vibrações mesmo, sabe? De pensar positivo e tudo mais. E o Locomotron a gente batia às vezes em coisa política, sabe? A gente fazia letras mais assim... o rock, ele é assim, né? Ele é um estilo que tem que mostrar o que a gente está insatisfeito muitas vezes, né? Uma coisa... E eu percebo que tem essa diferença, mas para quem ouve, para quem conhece, consegue me ver perfeitamente. Não é tipo assim... seria muito diferente, por exemplo, se eu começasse de repente a cantar, sei lá, um outro estilo muito nada a ver com o que eu sou, tipo sertanejo ou um samba, um funk, de repente o pessoal fala, caramba, o cara, uma banda de rock tá tocando isso. Agora, nos 2 estilos o que eu faço, você consegue ouvir as coisas
e perceber que é a mesma pessoa, é a mesma personalidade, não muda isso, né? Eu sempre tive uma personalidade bem forte, então eu acho que não mudou nesse sentido, é mais na sonoridade mesmo. E na verdade acho que, talvez até me expressei mal, desculpa falar isso, é mais na Imagina, questão da liberdade, né? De tomar a decisão sem depender do colega da banda e tal, você consegue ter essa liberdade maior. o Locomotron, cara, por ter 15 anos, a gente já chegou a ter contrato, inclusive com gravadoras, empresários e tal. E o que deu uma desanimada legal na galera foi que a gente teve um contrato que deu muito errado. E isso deixou a gente praticamente travado durante 2 anos, sem poder fazer o que a gente mais gosta, que é tocar, porque o contrato não permitia. E isso me fez muito mal. Eu, particularmente, tive problema de tipo de ansiedade, de pânico, coisas que eu nunca tinha tido na minha vida, porque eu fiquei impedido de fazer o que eu amava. E depois de tudo isso, quando a gente conseguiu se liberar do contrato e tudo mais, eu queria voltar com força total, eu estava com muita energia. E eu percebi que alguns integrantes deram uma desanimada. Eles falaram, poxa, vamos esperar, vamos isso, vamos aquilo. E a banda perdeu aquela liga que a gente tinha muito forte, de todo mundo muito alinhado, todo mundo querendo muito a mesma coisa. A gente não teve problema de amizade, de briga, nem nada. Mas perdeu um pouco. Então eu queria muito, o outro queria um pouco menos, o outro queria esperar. E foi aí que eu vi uma oportunidade e falei assim, não, eu quero isso, e eu só sou isso, eu sou músico, eu preciso viver de música. Então foi aí que eu resolvi não depender de ninguém. Falei, eu vou fazer por mim e não vou abandonar o sonho do Locomotron, que para mim é uma coisa que está em mim, eu só sou o que eu sou hoje musicalmente por conta do Locomotron, mas é uma outra pegada, a gente não tem o compromisso, se a gente quer compor alguma coisa, a gente se reúne e grava, mas é outra pegada. O meu trabalho solo, eu faço como se fosse o meu trabalho mais sério de todos, assim, eu tenho um compromisso com isso mesmo, sabe? Tá lá de corpo e alma, né? É isso. Bom, vamos falar então a respeito desse último trabalho seu, que tem a participação inclusive de uma banda de reggae bastante conhecida no cenário musical, que é a Raízes Rasta, e você gravou junto com eles a música Modo Vagabundo. Me fala um pouco a respeito desse Isso. trabalho, até para a gente poder colocar aqui um trechinho. Claro, ó, o Raízes é uma banda que é daqui de Jundiaí, Raízes Rasta, e eles são muito fortes no cenário do reggae, uma banda que lá nos anos 2000 tocou pelo Brasil inteiro, fez shows memoráveis, e eu tenho o prazer de ser amigo deles, né, porque a gente está na mesma cidade, a gente já tocou juntos muitas vezes, a gente ficou muito amigo. E numa ocasião, o ano passado, quando a gente estava tocando num shows de praia, nós estávamos juntos, e a gente começou a compor uma música, eu e o Pigo, que é o vocalista do Raiz. E a gente começou, não tinha nada de pandemia, nada dessas histórias quando a gente começou. E a música meio que não acabou, ficou ali guardada. Quando começou essa história de pandemia, eu tive a ideia de chamar o Pigo por uma conversa de vídeo no WhatsApp. Falei, vamos terminar essa música? Foi a primeira música que eu fiz, que a gente terminou por conversa de vídeo. Então eu tocava o que a gente já tinha feito, o que eu tinha pensado a mais, e ele do outro lado com o violão no colo. Tendo ideia, a gente terminou de compor essa música assim. E no meio da pandemia, né? A gente não estava se encontrando nem nada. E aí fizemos todo o processo de gravação à distância, né? Eu tenho um estúdio na minha casa, gravei alguns instrumentos com a produção do Bruno Zoilo, que é o baixista do Locomotron e que está comigo no meu projeto solo 100%, ele que produz a maioria das músicas, todas as músicas quase, acho que a gente produziu juntos. E aí a gente começou a produzir à distância, eu gravava algumas coisas, mandava para o Bruno na casa dele, ele gravava, me devolvia, depois a gente mandou para o pessoal do Raiz, eles gravaram, voz, acabou gravando na casa mesmo, com o celular, a gente chegou num resultado muito legal, coisas que a gente nunca tinha feito, né, foi uma experiência inédita, mas que chegou num resultado que a gente ficou muito satisfeito, né, a música ficou muito bonita, e aí teve toda essa história da pandemia, passou um pouquinho o lance do isolamento, a gente resolveu gravar um clipe, e a gente já pôde se encontrar, né, com todos os cuidados, e a gente gravou um clipe, a participação do Pigo no clipe e tal, ficou bem bonito. Muito legal, e essa adaptação que todo mundo teve que fazer, né, durante a pandemia, serviu para vocês também. Bom, vamos lá curtir então um pouquinho de Modo Vagabundo aqui do André Bellini, e daqui a pouco a gente volta aqui com ele. Olha só.
pra me conectar. Desligo do mundo e ativo o modo vagabundo. Ativo o modo vagabundo. A gente faz uma pausa na entrevista para mostrar a agenda dos espetáculos disponíveis aqui em Campinas. A gente lembra que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou e que as recomendações das autoridades de saúde são para permanecer em casa. Mas é possível sair da rotina de vez em quando com segurança e também com muita responsabilidade, né? Usando máscaras e álcool em gel para proteger você, os seus familiares e as outras pessoas ao redor. Algumas casas estão abertas, com horário reduzido e capacidade de público menor. Então, a gente traz a agenda aqui. O humorista Fabiano Cambota volta a se apresentar em Campinas neste sábado e também no domingo no Interiorano Comedy Club, no Taquaral. O show de stand-up tem ingressos a partir de R$ 45,00 e a casa mantém os protocolos de segurança contra a Covid, inclusive com a capacidade reduzida para atender o público. E são várias sessões, os ingressos e os horários estão disponíveis lá no site simpla.com.br. Vale a pena também ficar ligado na programação da casa pelo site interioranocomedy.com.br para se programar com antecedência e garantir aí os ingressos dos próximos espetáculos. No Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, a programação também está recheada de stand-up comedy. E nesta sexta tem o Kleber Rosa com o show Um Pobre na Quarentena. No sábado é a vez do Afonso Padilha com o espetáculo Fase de Teste. Você pode conferir os horários das apresentações lá no site do teatro, é o teatrooficinadoestudante.com.br, e também pode garantir o seu ingresso pelo site ingressodigital.com. E para você que quer curtir um som no fim de semana, uma boa dica é o show do Murilo Augustus, que esteve aqui no Cultura Total recentemente. Ele se apresenta neste sábado no Granny's Pub, lá no Cambuí. Mas é preciso estar atento às regras da casa, hein, por causa da pandemia. A gente sempre bate nessa tecla. Então entra lá no site do grainyspub.com.br para se informar melhor e curtir o show do Murilo Augustus. A gente está aqui conversando com o André Bellini, ele que faz parte da banda Locomotron, que é lá de Jundiaí, mas recentemente decidiu pela carreira solo e está aí nessa pegada nos últimos anos, né? Esse ano de 2020, né? A gente teve essa questão da pandemia que atrapalhou muita gente, atrapalhou os planos de muita gente. Você acabou de dizer, né, que conseguiu se adaptar e finalizou uma música, mas eu quero saber do futuro, né? 2021 está aí, o que você espera até com relação a essa pandemia e se finalmente tiver uma solução para isso, qual que é a sua expectativa e seu desejo aí? Foi um ano muito diferente, assim, né? Se eu fosse analisar por questão de shows, por exemplo, eu tive muito prejuízo, né? A gente não tocou nada, eu estava tocando numa toada de fazer muitos shows por mês, e aí, de repente, eu fiquei sem nada. Mas, por outro lado, quando a gente faz muitos shows, a gente perde o tempo que a gente tem para compor, para gravar. E antes eu lançava uma música, depois no intervalo grande, outra música. E a pandemia me ajudou como eu só podia fazer isso, gravar e lançar, mesmo que em casa, eu lancei muitas músicas na pandemia, né? Eu fiz um EP inteiro de voz, violão e beat, que eu gravei quase que inteiro na minha casa. Gravei essa música Modo Vagabundo à distância com a galera. E, enfim, várias músicas que a gente lançou e que provavelmente se eu estivesse trabalhando a todo vapor, as músicas iam ser lançadas mais espaçadamente. Então, assim, o que eu espero para 2021 é que seja um ano que a gente possa fazer bastante shows e que me ajude também a encontrar esse equilíbrio, né, de continuar produzindo muito, gravando e lançando muitos trabalhos para a galera continuar conhecendo o meu trabalho e conciliar isso com os shows, né, porque a renda de um artista que está na pegada que eu tô, vem principalmente de shows. Então eu preciso tocar para gerar uma renda, para continuar produzindo material, produzindo coisas legais, lançando. Então o que eu espero para 2021 é muito show e muita música.
Quando a gente conhece bem, né? Todo problema é parte da solução, né? Às vezes a gente tem esse problemão de pandemia, mas na verdade é a parte da solução de, por exemplo, compor novas músicas e apresentar novos formatos daqui para frente. André Bellini, muito obrigado por essa entrevista e queria aproveitar então para a gente saber como que o pessoal encontra você nas redes sociais, seu trabalho. Aproveita aí que a tela é sua. Beleza, ó, galera, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, no Instagram eu tô como @André Bellini, é só você seguir lá, @André Bellini com 2 L's e N-I. Aí tem o Facebook também, André Bellini, e tem também no Spotify, todas as plataformas estão todas as minhas músicas lá. Muito legal, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista e desejar sucesso para você que 2021 a gente possa estar de novo assistindo ao vivo, né? O André Bellini num palco próximo da gente. Espero vocês lá, espero vocês num show aí quando for tocar em Campinas, eu espero vocês com certeza. Maravilha, muito bom, muito obrigado ao André Bellini, para você que ficou aí com a gente. Olha só, tem uma programação especial para você curtir esse fim de semana e eu separei para você. Olha aí. Quer saber o que vem por aí nas plataformas de streaming? É agora que eu te conto, hein? O Tigre Branco estreia na Netflix nesta sexta-feira. O motorista de um casal rico usa toda a sua astúcia para deixar a pobreza para trás e alcançar o sucesso. O longa tem no elenco a estrela indiana Priyanka Chopra Jones. Está lá na Netflix. No Disney Plus tem a estreia de O Grande Ivan, filme que não pôde ser lançado no cinema por causa da pandemia e acabou indo direto para a plataforma de streaming. O longa conta a história de um gorila pintor que passa a maior parte da vida na vitrine de uma loja num shopping center. Olha só que coisa, hein? Tá lá na Disney Plus. E na HBO Go tem a estreia de O Chalé. 2 irmãos vão passar as festas de fim de ano nas montanhas, mas as assombrações do passado aterrorizam o local. Um filme para estourar a pipoca e assistir grudado no sofá. Está disponível a partir deste sábado na HBO Go. Valeu, pessoal! O Cultura Total dessa semana fica por aqui, mas você pode deixar a sua mensagem para a gente no nosso número do WhatsApp. É o 97829-3776, tá aqui na tela para você deixar o seu recado. Um bom fim de semana para todo mundo, com bastante curtição, mas com muita responsabilidade, hein? Na próxima semana eu volto com mais. Grande abraço, até lá, tchau!